A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 20 de abril de 2024, vamos dar continuidade à leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 19, 20 e 21. Vamos estar orando e engrandecendo ao Senhor mais uma vez, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, adorando o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor, agradecendo, louvando e adorando ao Senhor, ó Pai, apresentando, ó Pai, diante de Ti mais um dia de propósito da leitura diária da Palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar em cada leitura, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, nos traga entendimento, revelação da Tua Palavra. Perdoa cada falha, cada fraqueza, ó Pai, para que não seja impedido, ó Pai, a manifestação do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que tem acompanhado a leitura da Palavra do Senhor. Se conosco nesta noite, é o que te pedimos no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. 1 Crônicas, capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e este castigam. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos? Por que te mandou consoladores? Não vieram teus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros. Da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram às suas cidades e vieram para a guerra. E o que ouvindo Davi, enviou Joabe a todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele.
Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles, e ordenou contra ele a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos de diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou, e os fez serrar com a serra, e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecaí, o Uzatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafá, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate. E havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé. E também era da raça de Rafá, e injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeias, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafá em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. Davi numera o povo, e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescentou ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma de número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos quais arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel.
Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora sê servido tirar a iniquidade de teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses de consumas diante de teus adversários, e a espada de teu inimigo te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a espada de sembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em monte do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi. E saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Damo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocausto, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar um peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar do tabernáculo estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo.
Lucas capítulo 19, 20 e 21. Engrandecendo ao Senhor mais uma vez por essa palavra, pelas lições espirituais que o servo Davi e essas histórias contadas têm nos trazido. Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite, diante da Tua presença mais uma vez, honramos, adoramos e exaltamos ao Senhor, porque grande é o Senhor, ó Pai, sobre toda a terra e todo o céu. Eu quero Te louvar, ó Pai, pela beleza da Tua santidade, porque o Senhor é santo e o Senhor requer do Teu povo santidade e obediência. Senhor, meu Deus e meu Pai, sê sobre a minha vida, sê sobre a vida, Senhor, do Teu povo, sê sobre a vida dos Teus servos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesta noite apresentar cada um dos Teus servos, ó Pai, que se encontram diante do Senhor, diante da Tua presença. Sê conosco, ó Pai, continue ministrando a Tua palavra sobre as nossas vidas. Ministra cura, ministra libertação e ministra, Senhor, uma vida cheia de bênção e da presença do Teu Espírito Santo. Nesta noite nós queremos honrar ao Senhor, engrandecer ao Senhor através das nossas vidas. Fica conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus.